Todo mundo já foi para uma reunião de pais. Você vai com seus pais para a escola, eles sentam na sala enquanto seus professores falam de tudo de errado que você fez, as notas que você tirou. Aí eles saem da sala, brigam com você, te dão uma surra por tirar nota baixa e você fica uma semana de castigo sem poder tomar refrigerante. Né? Foi assim com vocês também, né? O ano era 2007, 18 horas da noite. Os nossos pais entravam na sala de aula para falar com os professores, enquanto eu e meus amigos aguardávamos o resultado do nosso destino. Eu tava tranquilo. O Lucas tava tomando suquinho de maçã, o Felipe tava de óculos escuros deitado, relaxado, mesmo sendo 6 horas da tarde. E o Murilo tava apavorado. Ele tava nervosão. Ele tava tremendo, tava olhando pros lados como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E realmente estava, porque a mãe dele tava na reunião de pais e ele tinha tirado muita nota baixa. Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, não foi um 5 ou 6 na maioria do boletim, não. O boletim dele tava mais vermelho que a minha camisa depois de comer espaguete bolonhesa. Talvez se ele pegasse o boletim dele, ele passe com groselha, ele ficaria menos vermelho do que tava. Murilo! Você ficou em recuperação em todas as matérias! Que vergonha! Seu menino relaxado! Vai pra casa estudar agora! Você vai estudar a noite inteira! Ah, que lembrança boa. Mas não era só isso, não. A escola que eu estudava tinha um sistema onde cada aluno tinha uma ficha. Sempre que aquele aluno aprontava na sala, ou fazia alguma coisa errada, aprontava alguma bobagem, o professor preenchia uma linha dizendo o que aquele aluno fez. O Kaique, ele era tipo um gangster da sala. Todo mundo tinha medo dele. A ficha dele era tão grande que uma hora os professores tiveram que pegar uma segunda folha, anexar, porque não tinha mais espaço na primeira folha para poder anotar o que ele fazia. Os pais todos ali nossa, filho, que decepção. Você tá com 8 linhas aqui preenchidas? Meu filho, mas tem 4 linhas aqui. Você aprontou, atrapalhou ela 4 vezes no ano, filho. Ô, Thomas, por que você tem 3 linhas aqui preenchidas? O que você tava atrapalhando a aula aqui? Aí a mãe do Kaique, com vergonha, ela pega as 2 folhas e ela vira pra poder esconder e tinha mais coisa escrita atrás da folha. O filho da mãe tinha 4 folhas escrito coisa. Então estava tudo indo bem. Reunião de pais é sempre cheia de entretenimento, eu adoro. Até chegar na hora de falar da matéria de inglês. Queremos informar que, infelizmente, todos os alunos da turma 6B ficaram com nota baixa na prova de inglês. Temos que, então, descobrir o que está acontecendo, o que vocês acham que pode ser. Ela falou com essas palavras, mas eu vou traduzir mais ou menos o que ela quis dizer de verdade. Os seus filhos são os imbecis, eles tiraram nota baixa na prova super fácil de inglês e eu quero que vocês, pais, façam alguma coisa a respeito. Mas aí a minha mãe, essa senhora que não sabe ficar quieta e faz questão de falar o que ela pensa, levanta a mão dela e fala: mas se todos os alunos tiveram dificuldade, então o problema é o professor. E assim o professor Mário foi demitido. Ninguém gostava do professor Mário. Cuidado, existe a possibilidade do professor Mário estar ouvindo esse vídeo. Ah, Ninguém gostava do senhor, professor Mário. Quer dizer, não sei se ele foi demitido de verdade, tá bom? Depois daquela reunião a gente teve uma outra professora de inglês, então ele pode ter só saído mesmo porque ele queria. Ele falava toda hora que tava de saco cheio da gente, daquela escola. Vamos avançar um pouco agora para 2009. Era o final do ano. E a professora de história, a Silvana, ela tinha chamado a minha mãe para falar do meu irmão, Davi. Quer dizer, eu acho que era a professora Silvana. Foi minha mãe que contou essa história, a memória dela é tão ruim quanto a minha. Então se não foi você, professora Silvana, desculpa. Mas ela disse que o Davi, meu irmão, estava indo muito mal em matemática. E que ele ia repetir de ano. Porque ele não iria conseguir acompanhar a matéria no ano que vem. Não, por favor, isso não pode acontecer. Imagina como é que vai ser se o irmão dele passar e ele não. Vai traumatizar ele pra sempre. Olha só, mãe, eu tirei 10 na prova de história. Pelo menos eu não repeti de ano. Muito bem, Davi. Você se casou e se tornou independente em outro país. Pelo menos eu não repeti de ano. E hoje, o Prêmio Nobel da Paz é entregue para Davi! Obrigado. Eu gostaria de dizer que... Ele gostaria de dizer que ele repetiu de ano. Em memória de Davi, que colonizou Marte, inventou a cura para o câncer e acabou com a fome mundial. Pelo menos eu não repeti de ano.
rapaziada! Então, no fim das contas, o meu irmão ele não repetiu de ano. A minha mãe conseguiu convencer a professora Silvana lá a não repetir ele de ano. Ela prometeu que o meu irmão ia fazer aulas particulares de matemática e aí ia se recuperar, e realmente aconteceu. Então a minha mãe meio que salvou o meu irmão de repetir de ano. Fica essa memória aí pra sempre eu poder tirar sarro dele. E se você por acaso repetiu de ano, não se esqueça de estudar mais no próximo ano, né? E de tomar banho. Todo mundo já ficou doente. Uma gripe, uma febre, uma dorzinha de cabeça. Só que nesse mês de julho eu fiquei tão doente que eu achei que eu fosse morrer. Era uma terça-feira, chovia de leve, os pássaros cantavam e o sol que entrava na janela aquecia o meu rosto com um calor suave. Ah, meu estômago! Eu levantei da cama sentindo enjoo, mal-estar, dor de cabeça e dor de barriga. Parecia que eu tava falecendo. Eu chamei minha mãe, ela ligou pro médico e juntos eu e ela fizemos o atendimento com ele no celular. É dengue. Como dengue não tem cura, eu apenas tomei remédios para controlar os sintomas. Então, eu tomei dipirona para melhorar a dor de cabeça, Omenax para azia, Leiva para diarreia, pizza para o estresse. Como eu não melhorei, eu fui para o pronto-socorro e eles fizeram um teste de Covid. O teste funciona da seguinte forma. A enfermeira te pede para sentar na cadeira, aí ela pega um cotonete do tamanho de um poste e enfia ele dentro das narinas até o cérebro. Aí, como se isso não fosse suficiente, ela pega o cotonete e ela mexe ele lá dentro. Dói muito fazer esse exame. Felizmente no final o teste deu negativo, porém ele foi em vão. Porque eu não sei o que acontece no sistema médico brasileiro, que o exame, ele não vale nada. Eu precisei fazer um exame de tomografia no pulmão para ter certeza de que eu não tinha o vírus mesmo. Então por que enfiou aquele poste no meu nariz? Fazia tomografia logo. Eles me deram um soro na veia, me deram um tapinha nas costas e me mandaram para casa. E foi só isso mesmo. No dia seguinte eu fiquei pior. Então eu fui para outro pronto-socorro fazer alguns outros exames. Eu quero deixar claro que eu tava muito debilitado. Eu tava com mal-estar, com enjoo muito forte e eu nem conseguia ficar de pé. Eu estava deitado na maca e um enfermeiro, Alejandro, chega perto de mim e diz: precisamos fazer uma coleta de urina. E eu falei para ele que eu não conseguia levantar para ir no banheiro. Então ele me respondeu: tudo bem, nós vamos trazer o bote de coleta. Eu não consegui enxergar, mas eu senti que ele estava tirando a minha calça. Aí o Alejandro pegou no meu passarinho e ele colocou na entrada do pote de coleta e falou: andale. E aí eu pensei, tá bom, vou fazer aqui. Assim que ele sair do quarto, eu vou fazer. Só que ele não foi embora. Ele ficou ali do meu lado esperando. Aí eu pensei: Alejandro, o que você tá esperando? Pode ir. E foi aí que eu me toquei. Alejandro precisava pegar a amostra e depois me vestir de volta, porque eu não tinha força pra isso. E eu não consigo fazer com as pessoas olhando. Porém, naquele momento, tudo fragilizado, eu apenas comecei a fazer. Eu comecei a ir. Aí depois disso, o Alejandro pega o meu passarinho e começa a me limpar com um guardanapo muito fininho enrolado no dedo. E nesse momento, uma única lágrima escorre na minha bochecha esquerda. Sem acreditar no que estava acontecendo, Alejandro me vestiu de novo e foi embora com a minha urina e com a minha dignidade. O exame não deu em nada. Sem respostas do que eu tinha e sem honra, eu voltei para casa. Minha mãe ligou para uma amiga dela que é médica e ela conseguiu uma vaga em um hospital para mim. Porém, eu tinha que voltar ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava lotado. Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: ô moço, você pode realizar um sonho de infância meu e ligar o barulhinho da ambulância? Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro. A sirene? O hospital tá bem perto, 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Eu tava todo quebrado, zoado, com dor, com enjoo, debilitado, e meu único pedido, o cara não pôde atender. Os paramédicos me levaram até a cama do quarto e assim começou a minha grande jornada no mundo da recuperação hospitalar. Eu acordava de manhã, não fazia nada, aí a enfermeira trazia o café da manhã, aí depois do café a enfermeira vinha tirar o sangue para fazer exame,
Depois eu ficava sem fazer nada até o almoço. Depois do almoço eu ficava sem fazer nada de novo. Aí eu tinha que tirar mais sangue pra fazer mais exame. Aí eu ficava sem fazer nada de novo. No final da tarde eu tirava urina pra fazer outro exame e tomava soro na veia. Depois da janta eu tomava mais remédio na veia e ficava sem fazer nada até cair no sono. No primeiro dia do hospital eu vejo no celular que o Mac Ronaldos havia acabado de lançar o molho do meu lanche preferido, o molho Tasty. E isso foi muito ruim porque eu sou apaixonado por aquele lanche e não consegui pensar em outra coisa durante toda a minha estadia no hospital. O que foi especialmente difícil considerando que a comida do hospital é feita por alguém que odeia comer. Porque, puxa vida, todo almoço e janta tinha gosto de vômito. O que eu pago de plano de saúde, eu tava esperando no mínimo um salmão ou um filé mignon, mas só vinha repolho com arroz e carne. Quando vinha carne dura, que eu tentava pegar ali a porcaria do talher de plástico, eu enfiava pro talher de plástico, porque talher de plástico, me deram um talher de plástico, eu juro por Deus. Eu peguei a faquinha, comecei a esfregar a faquinha assim, a faquinha quebrou, cortando a carne. No segundo dia eu recebo uma visita. Um segundo paciente se deita à maca ao meu lado. A gente começa a conversar e ele me fala que estava ali por causa de Covid. Sem mudar a expressão, eu dou uma leve afastada de 2 centímetros para longe dele. Covid? É, mas já passou 15 dias, então é seguro. Ele só ficou lá um dia mesmo, então eu não liguei muito pra isso. Eles fizeram um terceiro teste de Covid em mim, mesmo dizendo que já tinha resultado de 2. E lá vamos nós de novo com um cotonete do tamanho de um poste enfiado no nariz. Na terceira noite do hospital, eu acordo às 2 da manhã, sentindo um leve enjoo. Eu decidi que eu não queria vomitar, porque vomitar é um saco. Eu não quero ter o trabalho de ter que levantar da cama. Mas por precaução, eu coloquei uma toalha, puxei pra perto de mim o botão de chamar a enfermeira e eu fiquei pensando, não vou vomitar, eu não vou vomitar, não quero vomitar, não preciso vomitar, já vou melhorar. Mesmo segurando, meu estômago toma suas próprias decisões e ele decidiu soltar um jato de gosma amarela aquela noite. Rapidamente, eu apertei o botão e eu esperei a enfermeira. Ela chega no quarto, abre a porta e olha pra mim. Aí eu pensei que ela ia vir correndo em mim, fazer uma massagem nas minhas costas, me dar algum remédio, sei lá, me dar uma injeção de adrenalina na minha perna, qualquer coisa que você espera que uma enfermeira faria. Mas ela apenas fica me encarando por 5 segundos e pergunta: o que foi? Como se eu tivesse chamado ela à toa, como se não tivesse nada acontecendo. Eu olho pra ela, vomitando com uma cara de faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela olha pra mim, espera mais uns 5 segundos e responde: eu vou pegar uma toalha nova. E ela foi embora. Ela fechou a porta, vazou. E isso demorou uns 15 minutos pra ela voltar com a toalha nova. Nesse tempo, eu fiquei todo cagado de vômito, me perguntando o que eu fiz pra merecer estar ali. Eu só queria um lanche do Mac Ronaldos. Isso eu pedi demais. Após 5 longos dias no hospital, eu finalmente recebo alta e a minha mãe vem me buscar. Nós vamos até o Mac Ronaldos e é finalmente é hora de comer o meu lanche que eu queria tanto, com um molho Tasty extra. Eu dou uma mordida no lanche e eu penso em todos os momentos de dificuldade, os momentos de dor, de solidão, a saudade dos meus amigos, da minha família, de comer comida que não tivesse gosto de plástico. E naquele momento, senhoras e senhores, eu confesso a vocês, eu começo a chorar. Mas eu começo a chorar copiosamente. Não de felicidade, não de tristeza, mas como um choro de alívio, de uma agonia muito grande que eu finalmente tinha acabado. Não conta pros meus irmãos. Qual é, rapaziada? Ruecat aqui e eu tenho um anúncio muito bacana. Esse vídeo que você viu agora foi tudo gravado em live lá na Twitch. Você pode ir agora pro meu canal secundário, Gato Genérico, e você pode assistir a playlist Fazendo um Vídeo do Zero. Toda a produção foi gravada em várias lives ao vivo, com muita diversão, muita risada. Inclusive a galera que tá aqui ao vivo comigo agora gravando esse endcard. Fala um oi aí pro YouTube, pessoal. Todo mundo fazendo barulho, excelente. Eu gostaria de aproveitar também para agradecer o Sr. Patrick, que fez uma doação de 200 conto numa das lives aí, foi bem empolgante. Então é isso, se você um dia precisar se internar no hospital, não se esqueça de tomar banho. Valeu!